E aí, bom dia! Chegamos com tudo aí para mais um dia de super jogos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Competição realizada pela CBBC com o apoio do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. O MB tá meio sonolento ainda, mas vamos acordar que daqui a pouquinho vamos receber aqui essa transmissão. Professor Thiago Frank, técnico da seleção brasileira que esteve na Rio 2016, ele vai falar com a gente, ele vai contar, vai abrir o coração, vai falar tudo sobre basquetebol. Alô, Bruno Pedra, Borges, Alex Rogério, o professor Thiago Frank está conosco aqui daqui a pouquinho. Ele vai contar tudo sobre basquete em cadeira de roda. Daqui a pouquinho, esse jogo aqui vai rolar enquanto vamos conversar com o professor. O jogo vai rolar daqui a pouco. Daqui a pouco o professor vai chegar aqui e nós vamos bater um papo com o professor Thiago Frank, saber dele sobre o basquetebol, cadeira de roda, trabalho, família. Ele vai abrir o coração e vai contar tudo. E ele já falou, pode perguntar que eu não fujo de resposta não. E o BTR Brasil promete aqui um grande jogo, né? Um encontro de gerações. E vamos falar aqui daqui a pouquinho. Deixa ali passar o momento de união ali da equipe, né? Vou até perguntar ao professor sobre esse momento que as equipes estão ali conversando. Recebendo aqui, professor Thiago Frank. Bom dia, professor. Primeiramente, bom dia, BCR Brasil. Bom dia, Maribelo. Satisfação estar aqui na transmissão. Agora sim, falamos aqui com o professor. Bom dia a todos, satisfação estar aí com vocês. E vamos aí a transmissão dessa partida, cá de Corinthians, Candangos, aí um embate entre duas gerações. Esse momento que antecede, aí, respondendo a tua pergunta, Mário, momento de fechamento, né, concentração, especialmente dos atletas da comissão técnica, e liberação de energia também para a partida. É isso aí, professor. Olha, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do BCR Brasil, que hoje é a página que mais fala em basquetebol em cadeiras de roda do Brasil, né? Vamos aí partir para ver se na América do Sul a gente consegue alcançar também. Eu vou virar aqui a câmera pro jogo. Pronto. Professor, temos aqui um encontro de gerações. Do lado do Candango, 8 atletas abaixo de 21 anos. E aqui, do lado do CAD, São José do Rio Preto, Corinthians Vetnil, né? Temos aí craques da seleção brasileira. O que podemos esperar dessa partida? Justamente um embate aí da geração mais experiente, que compõe o CAD, né? São atletas que também hoje vem fazendo parte da seleção, e atletas jovens, né? Que estão começando a despontar, apareceram de uma forma mais exponente para o Brasil no ano passado ao serem campeões da segunda divisão. Eu estive aqui, presenciei isso, né, em cima do IREFES, e atletas que inclusive compõem aí a seleção de base, né? Alguns deles, inclusive, eu tive o prazer de trabalhar aí com a seleção sub-21. Então, professor, o senhor está falando aí a questão da base, nós vamos aqui acompanhar o jogo, vamos bater o papo, o senhor vai comentar. Lembrando aqui novamente, nós fizemos contato com o professor Thiago Frank, ele prontamente, gentilmente aceitou se desdobrar aqui como comentarista, ainda dar entrevista e falar bastante de basquetebol ao longo dessa grande partida que veremos, né? O senhor teve um trabalho com a base, né, professor? Conta um pouco da sua trajetória para as pessoas que estão nos acompanhando. Na verdade, a minha relação com o basquete, ela vem desde adolescente. Eu comecei jogando basquetebol, joguei categorias de base e sempre tive uma relação muito íntima, muito próxima. Minha vida, toda a minha carreira se constituiu a partir do basquete. Queria um pouquinho de definição da jogada. Prontamente, com um curso de educação física em andamento, comecei a trabalhar com basquetebol de base, categorias de formação, com basquete olímpico, né? Obrigado, Grito. Enfim, tive a oportunidade de trabalhar em diversos níveis, desde a base, inclusive com alto rendimento no basquete olímpico. Em 2008, então, aí já com 8 anos trabalhando, né, como técnico de basquete, surgiu
atuar com basquetebol no Pedro. É isso aí, ó. O professor vai comentando aqui, vai respondendo a pergunta e nós vamos acompanhando. Ele de parte da está chegando aqui também. A voz potente do BCR Brasil, professor Josias Carneiro, que vai nos acompanhar aqui nessa trajetória do basquetebol aqui, do encontro de gerações. Chega pra cá, professor Josias. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Thiago. Bom Eu tô sabendo aí de primeira mão que o professor Rogério foi lá usurpar o meu tripé para trazer aí pro Mário Belo, BCR Brasil aí. Faltou uma sintonia de manhã, hein? Te levei roupa e não te levei o tripé, Mário Belo. Que história é essa aí? É verdade, mas é isso aí. É pá, nós estamos iniciando uma trajetória de trabalho e com o tempo as coisas vão se encaixando. Na verdade, até eu mesmo cometi. E aí eu faço um meia-culpa, cometi aqui um equívoco, um pequeno equívoco, né? Porque eu não trouxe a trajetória do professor Thiago Franco, mas por outro lado, eu tive o prazer de ouvir dele aqui contando aqui como ele iniciou o basquete, no basquete cadeira de roda, o basquete convencional também. Né? Enfim, e ele topou o desafio aqui de, além de comentar o jogo conosco, ele vai dar essa entrevista para o BCR Brasil. Vamos fazer as perguntas que o grupo quer fazer, né? O que você acha disso, professor? Incrível, nós comentávamos ontem dessa possibilidade, né? E primeira divisão é isso, né? Os grandes treinadores, as grandes equipes, acabamos de sair de um jogo dificílimo contra a HD Camp, Marquinho arrebentou, fez uma derrota ali até já não aceitável, vamos dizer assim, porque a gente está em quadra, né, para tentar a vitória, mas uma vitória que a gente tentou a vitória a todo momento, mas sabíamos a dificuldade, a HD Camp acabou vencendo a nossa equipe, e o desfile de estrelas. Vila Fone hoje também fez um jogaço lá na quadra 2, e agora aqui, equipe do Candangos super veloz, jovem, né? O professor Enilson fazendo sempre um trabalho de renovação. E completando o que você perguntou, Mário Belo, ontem você fez uma entrevista com a professora Fátima, repercutiu de um jeito no BCR Brasil, tá todo mundo comentando a franqueza e principalmente o conteúdo, né, dessa entrevista. Tenho certeza que o professor Thiago vai ser igual ou melhor. É isso aí, falou e disse o professor Josias Carneiro Cádio, já vem no contra-ataque, é a característica dessa equipe muito veloz, Jatobá, faz teu nome, não, aí não, Jatobá, Leandro, brigou, 2-0 para a equipe de Candangos, hein? É para tirar a foto e guardar aí de recordação, fazer aquele álbum, né, e colocar lá na sala, né, professor Josias, né? O Jato ontem também acabou errando esse tipo de bolinha aí, não costuma errar. Ele tá esperando o pivô chegar ali, o pivô não acompanhou a jogada, ele teve que definir. E agora o Natan teve uma bolinha ali livre, onde ele gosta de botar lá dentro, não botou, mas acho que é só início de jogo, hein? Vamos lá, ele vai se arrumando aqui, professor Thiago. Lembrando aí que o BCR Brasil está iniciando sua trajetória nas transmissões, né? É um desafio para a gente manter, vou fazer a referência aqui ao basqueteiro de plantão, que na oportunidade do basqueteiro de plantão não trabalhou conosco, né? Sim. Teve um bate-papo legal, então ganhamos uma camisa do professor que nós sorteamos, a camisa do professor. Tem outra hoje aqui. E tem outra hoje, hein? Tem outra hoje, vai ser uma camisa aqui do professor Thiago Frank. Professor, enquanto eu falava aqui com o professor Josias Carneiro, que chegou aqui para nos ajudar, o jogo está transcorrendo. E a equipe do Candango estava na frente, 4-0, e agora já reverteu ali. Mas esse início de jogo, o que você está achando? Ontem chamou atenção também, a equipe do CAD demorou um pouco para entrar na partida contra o André, né? São jogadores experientes, né? Que também isso passa para se encontrar em quadra. É negativo, né? Não é um aspecto mais positivo de uma equipe. Demorar para entrar e se encontrar no jogo. Mas faz parte também do basquetebol, né? Tem que ter paciência e aguardar até encontrar o melhor timing de jogo e os espaços para uma boa finalização. Está chegando equilibrado, né? Tiveram 3, 4 contra-ataques e errando a finalização. Em consequência, por exemplo, esse ataque agora é um exemplo disso. Isso exige também, especialmente paciência do atleta para encontrar o melhor ritmo, melhor estrutura de jogo. Nós tivemos um exemplo disso ontem contra a DEF, né? No primeiro tempo bastante disputado, a partir do momento que o cara se encontrou em quadra, né? Encontrar o seu padrão de jogo, o jogo realmente aí mostrou a diferença dos elementos técnicos, né? A vantagem técnica da equipe. É isso aí, o professor deu uma pincelada aqui
E vamos acompanhando devagarzinho aqui, o jogo está transcorrendo, vamos bater o passo na cadeira na frente. E eu vou deixar o canto assistir o jogo e vou fazer umas perguntas aqui também. Eu acho que o caminho é esse. Enquanto vocês conversavam aí, o professor Thiago falava, Leandro foi lá, botou mais 2 na conta da equipe do CAD e rolou um airball aqui da equipe do Candangos e deu um contra. Olha o Leandro de novo lá embaixo. Leandro, ali, meu irmão, ali é caixa. Transição rápida, é um ponto forte do CAD do Preto, né? Esse contra-ataque, jogadores de qualidade. Então, no momento que isso encaixa, se segurar. Professor, uma das coisas que se colocavam aí é a questão que muito se fala, né? O Elias foi para a arremesso agora, não chegou. E muito se fala é a questão do técnico da seleção brasileira trabalhar diretamente com o basquete da cadeira de rodas. Uma das críticas que se fazia é que o corpo tem período sem trabalhar, não porque não trabalhar com o basquete da cadeira de rodas. Não que você não trabalhasse com basquete de cadeira de rodas, você sempre trabalhou, sempre treinou, mas você passou um período sem estar ligado a um clube de primeira divisão, assim, sem trabalhar diretamente um clube de basquete de cadeira de rodas. Eu fiquei com um período menor de 1 ano. Mas teve algum momento que eu sempre trabalhou com basquete de cadeira de rodas. Em 2008 eu recebi um convite para atuar como CIDEF, e a partir de então foram... CIDEF de Caxias? Caxias. Inclusive eu conheço uma estrutura lá da UX, estive lá no Sul-Americano de Basquete dos Sul, Maribela, aproveitar uma estrutura incrível, que até eu comentei com meus atletas em casa, se tínhamos aí de repente uma estrutura daquela, rapaz do céu, quadra para tudo que é lado, bem acessível lá na UX, coisa linda lá em Caxias do Sul, enquanto aqui o Jatobá derrubando uma de 2 pro CAD, hein, Maribela? Professor Thiago, me permite reformular a pergunta. A crítica que Não me se deixar faz... nem responder. Não, a crítica que se faz é que o treinador, o professor Thiago Franco, ele não trabalha com basquete de cadeira de rodas. O senhor concorda com isso? Agora o senhor pode emendar as duas palavras. Vamos lá, vamos continuar a minha resposta, tá certo? Por favor. Comecei em 2008 no CIDEF, o professor Josias comentou aí na Universidade de Caxias do Sul, é onde está a equipe ainda com sede. A estrutura é muito boa, sou docente dentro dessa universidade, uma estrutura realmente de primeiro mundo. E desde então eu mantenho o meu vínculo com o basquete de cadeira de rodas, seja a nível de clube ou de seleção brasileira. E minhas passagens por seleção, a primeira delas foi em 2013, com uma seleção de jovens, nós somos campeões do Pan-Americano na Argentina. E a ascensão do CIDEF ocorreu em 2014 para a primeira divisão. Nós vínhamos com um trabalho desde 2009 a nível de regionais na época e as ascensões vieram a ocorrer a partir de 2010, nos 4 anos seguintes. Né? Afinal, em 2014 foi interessante, que ocorreu diante da DR, né? Na época a Ana Cardoso era técnica, o Jatobá estava também na comissão técnica e o CIDEF alcançou então a primeira divisão. E em 2015, em razão de compromissos profissionais, tem uma atuação bastante intensa na minha cidade, no polo público e também na Universidade de Caxias do Sul. Eu acabei me afastando do clube, né? Questões justamente profissionais e de compromissos. E foi um período de 6 meses que surgiu o convite da ex-presidente Anaíse para comandar então a seleção e logo em setembro eu já estava novamente fazendo um trabalho com basquetebol em cadeira de rodas e desde então venho mantendo este vídeo. E o Borges Santos aqui, professor Thiago, mandando um abraço pra você aqui, ó. Bom dia a todos. Manda um abraço pro professor Thiago Franco, o Borges Santos aqui, ligadinho no BCR Brasil. É bom deixar claro, porque realmente a pergunta foi mal formulada, porque o professor nunca deixou de trabalhar com basquete de cadeira de rodas. O que talvez exista, se alimenta com uma crítica, né? E até se colocando a questão da transmissão, da divulgação do BCR Brasil, vem acompanhando o trabalho de basqueteiros, muito à frente a Gra, né? Nossa querida Gra. Eu sempre estive à disposição, Mário, todas as vezes que vocês constataram, estava à disposição para responder perguntas, para falar sobre o basquete de cadeira de rodas. Eu acho que uma das coisas que é importante, aproveitar esse canal para desmistificar, é essa questão do técnico de uma seleção ter que estar vinculado a um clube. Tá? Eu sei que isso já chegou em outras ocasiões que nós conversamos, mas eu acho que é importante desmistificar isso. Tá?
junto com o basquetebol. Eu atuo em diversos campos, não só com basquetebol em quadrilha de rodas, também com basquetebol andante. É basquete, a gente mantém o ritmo do jogo. Tem atividade. Os dias também trabalha com base, trabalha com basquete surdo. O importante é o profissional, ele está em atuação, trabalhando, em quadra, e isso você exercita a leitura de jogo. Costumo acompanhar jogos também pela internet, transmissões de vocês, também jogos no cenário internacional. Acho legal o canal começa a desmistificar isso, né? De essa, talvez, necessidade de um técnico estar vinculado, de seleção vinculado a um clube. Nós podemos buscar exemplos de outras modalidades. Técnico, vamos lá, vamos ao melhor exemplo do Brasil, que é o futebol. Né? O Tite tem relação com algum clube de futebol hoje? Não tem. A dedicação dele é para uma seleção. Né? Claro que guardadas as proporções de estrutura, de investimento, né? Uma seleção que a gente sabe que ela não é permanente. Né? É curioso quando me pergunto como a seleção de basquetebol funciona, eu acabo dando o exemplo da seleção de futebol em termos de organização de etapas, porque eles se reúnem, né? De tempos em tempos, em planejamento, treinam para uma competição. É a mesma coisa o que Tite vai sondar jogadores nas principais competições. Exatamente. Então acaba tendo essa proximidade. Então eu acho legal a gente aproveitar esse canal para conversar aqui. São pontos de vista, são opiniões diferentes. Eu respeito elas, é claro, mas a gente começa a desmistificar algumas coisas nesse sentido. Nós vamos dar um gancho, professor Thiago, desse exemplo do futebol do Tite, né? Essa questão de você ir ver os jogadores. Eu tive o prazer de te conhecer no passado aqui também na primeira divisão. Eu estava junto com o pessoal da FADEF, então um abraço pro pessoal da FADEF, que infelizmente foi para a segunda direto, não está aqui, eu acho uma pena, né? Tigres tá aí, estamos na primeira, né? Para avisar todo mundo do Tigres, estamos na primeira em 2019, certeza que o Eduardo vai fazer um puta trabalho para ter um time mais capacitado em 2019, não que esse não seja, que a gente se juntou e veio com a missão de não cair. Aí eu te pergunto, Thiago, para 2019, tem esse planejamento, você junto com o Valdir, toda a comissão executiva aí da CBBC, para que você possa estar sondando mais jogadores. Queria aproveitar em primeira mão, falar para você de um atleta chamado o Douglas, o Dodô, carinhosamente chamado, né? Doguinha tá arrebentando, Thiago. No Paranaense, ele engoliu o Parajapes, o time foi campeão, muito por conta da estada dele lá no Parajapes. Levou a equipe lá dos Campos Gerais numa posição assim que há tempos não se via, mas um jogador assim diferenciado, o Dodô, que hoje está no Patos. Está na PP Patos, time que subiu para a primeira divisão. Então é um cara que vem trabalhando há muito tempo, ele é do norte, me ajuda aí. E agora eu acho que ele criou raiz ali num projeto maravilhoso do Silvio, junto com seus parceiros, né? O Silvio é o cabeça, está aí inclusive na competição conosco no Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né? Contando aqui em primeira mão, eu com certeza você já sabe de quem se trata. Mas como é que vai ser o planejamento de 2019 para você poder começar a conhecer novos atletas e os talentos em potencial para uma possível oportunidade na seleção, Thiago? A questão de acompanhar competições, desenvolvimento de atletas acaba sendo um desafio por alguns motivos, né? O principal deles certamente é o tamanho do nosso país, é um país continental, né? Então a gente tem largas distâncias, né? E competições ocorrendo em diversos locais do país. Eu acabo tendo mais facilidade de acompanhar o estadual lá no Rio Grande do Sul, que vem sendo desenvolvido. A gente sabe que é uma competição que carece de melhor desenvolvimento técnico, mas existe. Inclusive, falando de clube, né, pessoal, comentando, em 2017 eu dirigi a equipe em duas etapas lá eu procuro ajudá-los, né, a se reestruturar no momento que o CIDEV, exatamente, que o CIDEV precisa passar por isso. É uma equipe que, assim como a FADEF, você citou, teve uma ascensão rápida, a FADEF nós subimos praticamente juntos, da terceira para a segunda, um time massa disso, passagem. Mas ao contrário da FADEF, nós não tínhamos estrutura financeira e a nossa equipe era formada e continua sendo formada por atletas apenas da cidade. E acaba que algumas equipes, né, não conseguem se manter numa primeira divisão e uma dificuldade que eu acho que é geral, né, dificuldade financeira. Mas respondendo a tua pergunta, planejamento para 2019 para ver jogador. Assim, eu me reporto foi o planejamento e a estrutura de trabalho no 2016, ok? Mário Belo vai lembrar bem, diversas competições, eu tive a oportunidade na preparação para Rio em 2016 acompanhar todas as competições organizadas pela CBBC.
era um outro momento, né? A gente sabia que havia um maior respaldo financeiro que possibilitou a seleção fazer uma preparação mais adequada para a competição. A CBBC trabalha com o que tem de disposição, com disponibilidade financeira, existem dificuldades, tá? Eu abro aqui para vocês ter conhecimento da diretoria. A competição que a gente se encontrou ontem no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, por exemplo, eu estive aqui com recursos próprios. Então eu também procuro realizar alguns sacrifícios para estar acompanhando as competições em loco, que é o ideal exatamente. Tá? Não tenho ainda conhecimento deste planejamento, não foi, vou ser sincero com você, não foi passado nada. O que eu tenho é justamente acesso às etapas de treinamento que ocorrerão com a seleção, né? Estar aqui na competição com uma equipe também naquele sentido de manter ritmo de trabalho, manter ritmo de jogo, assim como o atleta em quadra necessita ritmo de jogo, o técnico também necessita ritmo de jogo. Mas não tem Josias, não existe... Não tem como que vai ser esse processo ainda. Vocês não definiram ainda como vai ser esse processo. Eu não defini e não foi dialogado a respeito disso. Não há um planejamento hoje, né, e é realmente um ponto a ser discutido, trabalhado. Importante, né, Thiago? E aí os desafios são justamente esses. Até para aquele dirigente, aquele atleta também que tem esse sonho, trabalhar forte para poder chegar na seleção. A gente sabe que existem alguns polos de desenvolvimento e ideal, né, assim, vamos de novo lá, o melhor exemplo que a gente pode dar no futebol, que é o futebol no Brasil, o Tite ele vai até a Inglaterra assistir os jogos, fora as transmissões que existem no futebol. Eu venho me respaldando muito, graças ao trabalho de vocês de transmissão, acompanhando o trabalho que é desenvolvido em outros estados. O ideal, vamos trabalhar aqui com... Opa, deixa eu pegar um gancho no professor Thiago, deixou a bola quicando, eu vou botar a banana. Então você considera bacana, o BCR Brasil tá fazendo esse esforço aí para você poder ver o jogo. Você vê o atleta fazendo o movimento, você vê o comportamento dele. Olha aí, Mário Belo. Obrigado, Thiago, porque a gente faz com muito amor, muita paixão. O professor Marcos Gama, recentemente da Copa Patos, ele mandou um WhatsApp no meu privado dizendo o seguinte: professor Josias, parabéns pelo BCR Brasil, porque eu estou podendo acompanhar daqui a performance dos meus árbitros aí, que foram da CBBC, né, o círculo contra árbitros da CBBC, e ele falou, muito obrigado, uma ferramenta importantíssima, e esperemos nós que ela continue. Então, estamos à total disposição, Thiago, para esse processo. Eu queria aproveitar, já que eu te cortei, você pode pegar a palavra novamente, o que você conhece, por exemplo, do que está sendo feito no Paraná, que é onde eu estou lá? Exatamente onde eu ia chegar, né? Então, trabalhar com o ideal, seria o ideal, é justamente você ter uma dedicação maior ao basquetebol em cadeira de rodas, que infelizmente hoje a estrutura não permite. São poucos os profissionais que hoje atuam diretamente só com o basquetebol em cadeira de rodas, ok? Nós tivemos recentemente o que eu considero uma perda em termos de trabalho e de conhecimento, que é o professor Batista, que esteve atuando comigo no Campeonato Mundial, e a decisão dele se deve a questões profissionais. Né? A gente tem um volume de trabalho muito grande nas nossas cidades. Né? Como eu disse, ele também, eu sou professor universitário, então você acaba nos absorvendo. Então o ideal é uma equipe de trabalho, uma comissão técnica permanente. Nós não atuamos de forma permanente no basquetebol em cadeira de rodas. Né? O meu trabalho sempre se desenvolve de forma pontual. Então, no momento de uma etapa de treinamento ou no momento de uma competição. Aí sim, se você tem uma seleção, uma comissão técnica, independente se é o Thiago Frank, se é o Batista, se é o Josias, se você tem uma comissão técnica permanente, né, contratada profissionalmente, com uma dedicação maior funcional, aí sim acredito que se possa exigir que esses técnicos estejam mais presentes nas competições, como é o caso do Paraná, que a gente sabe que hoje é um polo de desenvolvimento. Já é o segundo campeonato em número de equipes, e já é um começo. Paulo, né? Muito jogador querendo jogar no Paraná. E aí eu estava aqui na transmissão, ouvi o Vinícius Luz. Permito dizer para você, Thiago, que é um jogador nato paranaense, sempre jogou no Paraná, foi formado lá no Paraná, na região dos Campos Gerais,
feito um trabalho excepcional, é um dos grandes destaques, sempre foi, e mesmo agora com a elevação do nível técnico das equipes e dos atletas contratados no Paraná, ele continua sendo protagonista, podendo agora no ano 2009 bater um recorde de pontos da competição. Então, vamos supor, como o Vinícius, por exemplo, ele poderia sonhar, de repente, não só com as nossas transmissões lá, como é que seria o caminho para um atleta hoje? Quais são os predicados para um atleta chegar ao nível de seleção? Além de cuidar do seu corpo, suplementar, treinar? A alternativa que se desenhou e no ano passado esteve sendo colocado em prática, que era algo que se discutia há muito tempo, é a proposta dos campings. Dos campings, né? Eu discuto essa ideia desde 2013, quando eu estive na seleção sub-21. Isso vinha sendo discutido de forma muito direta com o Valdir e com o Jatobá durante ali a campanha deles, né? na virada ali de 2016. E para mim acaba dentro da... A gente tem que ter, assim, tem que ter consciência da realidade que a gente está inserido. Claro, a gente pode traçar o que é o ideal, como eu vinha falando para vocês, de uma comissão técnica permanente, que tem uma dedicação maior, ou até mesmo, vamos sonhar, exclusivo ao basquetebol em cadeira de rodas, né? Josias, olha aqui, você vai se dedicar exclusivamente ao basquetebol em cadeira de rodas. Você vai fazer a sub-23, você vai fazer a 25, você vai fazer a principal. Pelo Brasil todo, você vai receber tanto. Exatamente. Só que isso acaba hoje uma realidade muito distante. O que está ao nosso alcance hoje? Tentar viabilizar uma maior participação desses técnicos, né, nesses torneios, que se acompanhe com alguma etapa em específico. E o camp acaba sendo uma excelente alternativa, que é uma forma também do atleta ser visualizado, né, como aconteceu aqui em São Paulo no ano passado. Iniciativa, diga de passagem, iniciativa incrível, muito elogiado no BCR Brasil por todo mundo. Alguns questionaram a forma com que foi feita a seletiva, porém ela foi muito clara, né? O professor Sileno, por exemplo, entrou em contato com os técnicos, saber um pouquinho mais do jogador, quanto tempo treina, aonde joga, qual o volume de jogo, o volume de treinamento, que são dicas importantes. Não é qualquer um que vai conseguir o ritmo de um treino de seleção brasileira, não é verdade, Thiago? Queria aproveitar aqui o Cilso Brandão. O Cilso, pra quem não conhece o Cilso, né? Grande jogador de seleção já, de uma outra época aí do basquetebol cadeira de rodas. E ele é do tempo que, ele falou muito isso lá no Paraná nas finais, ele é do tempo que eles batiam na Argentina. Ele perguntou aqui, pergunta pro professor Thiago, como é que vamos fazer para passar na Argentina? Aí eu passo a bola para você, professor Thiago. Qual é o caminho para trabalhar o Brasil para voltar a ser vitorioso frente à forte e rival nossa Argentina? Eu tive os primeiros embates com a Argentina em 2016 no Sul-Americano, em Cali. Foi a minha primeira competição internacional, acho que o Mário vai lembrar bem, né? Tinha uma expectativa, inclusive, com o trabalho que vinha sendo desenvolvido com vistas a Rio 2016 e também, mais especificamente, ao meu nome à frente da seleção. E já naquela época, via-se uma seleção que estava em pleno desenvolvimento, em crescimento, com uma ótima estrutura de trabalho. Tem um trabalho que vem se tornando cada vez mais consistente. Na ocasião, nós vencemos a partida da fase classificatória e a final, dois jogos com uma diferença de 5 pontos. Um outro confronto que nós tivemos com a Argentina, a oportunidade, foi na Copa América. América de 2017, né? Isso, um jogo que foi para a prorrogação, né? Um jogo que os argentinos venceram a prorrogação e foi bem disputado. Está se tornando sim um grande desafio, há uma crescente trabalho argentino e, na minha opinião, isso se deve à exportação de atletas argentinos que hoje atuam nas melhores ligas do mundo. Então, exatamente. Então, os principais atletas do conjunto argentino hoje estão jogando na Espanha e na Alemanha. Né? Então, esses atletas estão em constante ritmo de treino, em constante ritmo de jogo. Né? E acaba que, na Argentina, eles acabam realizando as etapas de treinamento e preparação para as competições. Então, enquanto o jogador brasileiro, que predominantemente atua no Brasil, foi jogar um campeonato mundial. Sem essa vivência internacional de clube, né? Com 2, 3 partidas na temporada do campeonato estadual, mais 2 jogos amistosos na Holanda. Nós temos atletas como o Verdun, que atua na Liga Italiana, que é outra liga forte, que estava saindo de uma final de campeonato italiano. Um volume de partidas enorme. Exatamente. Então, onde é que você percebe? Se você olhar no jogo da Argentina,
vocês vão notar que a tomada de decisão do atleta argentino, o ritmo de jogo, o volume de jogo hoje está mais alto. O Alex está ajudando você, Thiago, dizendo que na Itália também tem muito jogador argentino. Um abraço para o Alex, querido. O Verdun está atuando aqui. É uma liga muito forte também, né? O Alex esteve na seleção conosco, né? O Alex gigante. Conhece bem, esteve atuando na Europa. Então, o que nós temos no Brasil hoje são exemplos como o do Alex, né? Acabam indo para a Europa, fazem uma temporada, uma experiência e retornam para o Brasil. Nós jogamos aí assim, atualmente os jogadores atuando no Brasil e no caso do Mundial, todos os jogadores estavam com o ritmo de jogo da temporada brasileira. A temporada de campeonatos no Brasil vai na contramão da temporada de torneios e campeonatos na Europa. E exemplo disso foi o que aconteceu no Mundial. A exceção são os Jogos Paralímpicos, evidentemente, nós temos outro vídeo. Não deixando os nossos telespectadores aqui sem resposta, Kennedy respondeu sobre a bola, o regulamento reza 7.6, porém a gente conversou com o Marcos Gama sobre esse assunto. Quando ambas as equipes apresentam uma bola que ela é oficial, que ela pode ser jogada e não tem, por exemplo, a 7.6, que é o caso agora, foi apresentado só a 7.5, joga-se com o melhor material que tem. Beleza, Kennedy? Espero que tenha sanado sua pergunta. E o Marcelo Muleta, ele primeiro fez uma pergunta assim, se não era hora de renovação geral, aí falando, claro, no comando da seleção. Eu acho que não, Muleta, porque nós estamos discutindo uma outra coisa aqui agora. De repente, no momento oportuno, aí vai falar com o Valdir. Ele quer renovação geral, eu acho que no nível de atletas. Muleta, refaça a tua pergunta se você diz renovação geral na comissão técnica, na executiva da CBBC, aí tem que ter eleição, se é no número de atletas. Da Argentina, aproveitar então esse comentário. Só para explicar para o Muleta, para ele reformular a pergunta, para eu entender, para passar para você. Complementando o que o Muleta está colocando, acho que a gente tem que, quando a gente pensa num trabalho... falando de atletas, o Muleta aqui deixou claro, melhorou. Renovação de atletas. Eu até acho que é legal, assim, também desmistificar isso, Muleta. Estávamos falando há pouco da Argentina, que vem se tornando uma referência aqui na América do Sul, né? O técnico da Argentina está atuando na seleção argentina desde 2003. Teve uma pausa em 2009 e retornou em 2011 para 2012. Então ele está no comando da seleção atual há 6 anos, né? Talvez o Mário tenha uma memória melhor que a minha em termos de passagem de técnicos na seleção. Quanto tempo ficou e permaneceu à frente da seleção o técnico que esteve mais tempo? Olha, é uma pergunta aí. Boa, né? Boa. Vamos fazer um levantamento, né? Vamos fazer um levantamento. Professor Thiago, me permite voltar aqui um pouco. Temos tempo ali ainda. Me permite voltar. Eu quero dar uma opinião sobre o assunto da exigência que se tem, né? Na opinião das pessoas, de que o técnico deve trabalhar com basquete cadeira no clube. Eu, particularmente, eu acho que da maneira que o basquete vem sendo tratado há muitos anos, né? O modelo ideal não é que o treinador faça um trabalho com o clube. Eu acho que isso tira um pouco até da isenção dele, e prejudica os demais atletas no momento que você não consegue acompanhar todos. Aí cria aquela coisa, mas eu vou levar o fulano que é mais do idoneidade. Não estou levantando suspeita não, mas é o que se fala na comunidade. Então o ideal é que a CBBC tivesse uma condição financeira de falar, professor Thiago, professor Sileno, professor Lídio, vem cá, vocês vão trabalhar para a CBBC, vão ter funcionários da CBBC e para estar a serviço para a CBBC, né, para acompanhar os campeonatos, para discutir em reuniões, você não pode ter vínculo com o clube. Eu estou deixando a minha opinião clara aqui, por mais que a gente escuta muitas críticas, mas essa é a minha opinião. Parece que vai de encontro com a sua. De encontro, seria justamente, aqui nós estamos dando asas aqui ao sonho, né? Seria realmente o ideal, mas a gente sabe que hoje a condição de estrutura, a condição financeira, infelizmente ainda não permite isso. Mas você participou do planejamento estratégico que nós estivemos elaborando aí o ano retrasado, Mário, o ano passado, né? O ano passado. Você discutiu isso, inclusive, né? É um assunto que vem à tona cada vez mais, porém a nossa realidade ainda não permite. Quiçá algum dia a gente consiga pensar isso, assim como um campeonato brasileiro, a modelo como é um campeonato italiano, um campeonato espanhol. Tem o campeonato espanhol, tem a Copa do Rei, tem o Final Four, né, que são equipes que viajam, que disputam
disputam competições de ida e volta no campeonato de longo prazo, né? O nosso campeonato brasileiro se resume a um torneio de uma semana. O pessoal está perguntando aqui, professor Thiago, como não há o comando do professor Thiago de uma equipe de forma, durante o ano ele não acompanha uma equipe e tal, como ele faz para estudar as estratégias do jogo do BCR e acompanhar a evolução do mesmo? Como eu disse, né? Eu procuro acompanhar atletas, né, que já fazem parte de um núcleo central da seleção. A rede social acaba possibilitando isso, o próprio BCR Brasil, e assistir jogos. Hoje meu foco acaba sendo também muito cenário internacional, né? Competições internacionais, em razão do nível de atuação, ok? No sentido de renovação, de novos atletas, aí tem que se pensar, eu acho assim, a gente tem que começar a amadurecer, né, a trabalhar de uma forma mais consciente de que para a gente reformular um trabalho, a gente tem que fazer um planejamento a longo prazo. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, desapegar de algumas coisas. A sensação que eu tenho e acaba sendo a realidade é que todas as competições em que eu estive até hoje à frente da seleção, nós trabalhamos com uma pressão, né, de resultado, com uma pressão de bom desempenho. Agora, se a gente vai pensar numa possível renovação, de trazer novos atletas, de olhar outros campos, desenvolvimento, estratégias para isso já foram mostradas que existem, são possíveis, como a do camp, mas a gente tem que pensar num trabalho de 8 anos, quiçá 10 anos. Querem um exemplo disso? Grã-Bretanha. Né? A Grã-Bretanha vem com um trabalho aí, há 10 anos, e tanto que tirou um resultado extraordinário aí no Campeonato Mundial, praticamente a mesma seleção que foi campeã sub-23. Esse trabalho começou há 10 anos atrás. Eu tocou um ponto importante ali. Agora, nós temos aqui, professor, na quadra, atletas aqui de 99, da seleção de 99. Nós temos aqui atletas de 99. E aí eu te faço uma pergunta. Como não perder gerações e também não abrir mão desses atletas? Básico. Formar uma equipe de base. Quando eu trabalhei na Sub-21, quando nós fundamos os Jogos Pan-Americanos, eu fiz uma proposta à CBDC na época, de que nós mantivéssemos essa seleção Sub-21 permanente e realizássemos pelo menos no ano subsequente 2 ou 3 campings com os atletas que jogaram os Jogos Pan-Americanos e abrir para que todos os atletas do Brasil, até 21 anos, participassem desse camping de desenvolvimento técnico. O foco seria somente o desenvolvimento técnico dos atletas. Nós não teríamos calendário competitivo, mas essa equipe de 21 anos se manteria junto, entende? Aí você começa a dar consistência, começa a formar uma filosofia, uma mentalidade de equipe. Start esse que nós demos no Sub-21, foi um trabalho que deixou um legado, uma semente plantada, tem uma relação extraordinária com esses meninos. Alguns deles despontaram na seleção principal, né, tiveram passagem pela seleção ou em etapas de treinamento. Os meninos que passaram por lá, Pedro, Juan, o próprio Daniel, do Rio de Janeiro. Daniel passou pela seleção também, o próprio Michael teve passagem, o Anderson teve passagem pela seleção principal. Mas eu acredito, como eu trabalho com base, categorias de base de basquete olímpico, o Josias tem essa experiência também, é muito difícil você incluir um atleta de 99 que está com 17 anos de idade, né? 17, 16, 18 anos de idade, com atletas de 30 anos, 25, 35 anos, porque a mentalidade é diferente, né? Um jovem, um adolescente, eu trabalho com essa faixa etária, se identifica com seus pares. O legal é eles estarem circulando com um meio de atletas que é da idade. E ir maturando conforme a idade vai passando. Então você mantém essa equipe unida, juntas, e que foi. Não propriamente um menino de 17 anos não vai despontar numa seleção principal. Pode acontecer, é um fenômeno, né? se é um atleta que tem condições, não significa que ele não vem atuar com a seleção principal. Mas imaginem vocês, buscando, claro, foi, né? Já passou a oportunidade. Essa seleção. Vou chegar mais pertinho para enquadrar. Não, vocês dois aqui, ó. Não, aí. Não, vocês dois aí, ó. Até 21 anos, que em 2013 jogou o campeonato para Pan-Americano, estivessem ainda a oportunidade de estarem com etapas de treinamento, que fosse por meio de campings, né? Porque alguns atletas que participaram naquela ocasião, nós fizemos, não me falha a memória, foram
2 etapas de treinamento, uma em Salvador, foi na casa do Rogério, inclusive, que eu conheci naquela época, e depois em São Paulo. Em Salvador a gente teve um ponto de corte. E foi muito, assim, foi muito positiva a experiência dos Jogos Pan-Americanos, e eu realizei um sonho meu. Na verdade foram 2. O primeiro de estar à frente de uma seleção brasileira, e o segundo de trabalhar com uma equipe toda de base, de basquetebol em cadeira de rodas, que é o caso praticamente do Candangos. Na realidade, hoje do basquete cadeira de rodas, eu já tive isso no clube também, você tem atletas de 30, 35, vocês devem ter passado por isso, e entra, né, um menino no meio dos leão. E aí... O pessoal frita ele. Se fácil. Se o técnico não tiver jogo de cintura, o pessoal frita ele. Exatamente, não é fácil. O atleta que ele é mais experiente, ele é mais velho. Dependendo da trajetória desse atleta no basquetebol em cadeira de rodas, para ter uma aceitação, para que esse menino que é outra geração, é outra mentalidade, ser aceito pelo grupo, é muito difícil. Mesmo. Thiago, me permite um gancho na tua fala pertinente à base. Você falou, base seria uma solução para a renovação. Nós estamos aqui em quadra aí, um cara que eu conheci na Paralimpíada Escolar esse ano, viemos com o Paraná, segundo a minha Secretaria de Estado, fica um abraço, agradeço de coração acreditarem no nosso trabalho lá em Castro. E nós viemos, inclusive um dos meus atletas está ali, ó, o Cacá, o Cauã, depois vou até chamar o Cacá para falar, o Cacá da sua experiência na Paralimpíada Escolar. O processo que acontece no vôlei andante, exatamente isso aí. E aí é o seguinte, eu conheci o professor Enilson, e aí conversando aqui, começaram a me contar a história desse homem. Ele tem um trabalho de base incrível lá em Brasília. Não seria, de repente, o momento você, claro, você é o técnico, você não é da diretoria executiva, você não tem poder de deixar, vem aqui, você vai fazer a base pra mim, mas você tem o poder de persuasão, de repente, falar assim, poxa, Valdir, dá uma olhadinha em especial, faz um convite, às vezes, para que ele possa estar, de repente, sendo, não um olheiro, mas vir trabalhar em consonância, fazendo uma tangência com a CBBC, pelo trabalho. Eu fiquei impressionado com o trabalho que ele fez. Peguei o modelo do trabalho dele, vou tentar replicar em alguma escola estadual lá na cidade do Paraná, tá? Então, primeiro, a pergunta é essa. Se você teria interesse, não é interesse, eu sei que você tem, mas seria bacana aproveitar uma demanda e, cara, essa equipe aqui deve estar com uma média de idade muito baixa. O Elias jogou, o camisa 30, jogou a Paralimpíada Escolar, tá aqui debutando numa primeira divisão, acho que não é a primeira vez que ele joga. Não, em 2017 ele já jogou. A segunda, se não me falha a memória. Em 2017 ele jogou. Então, é a base que a gente tanto precisa. E aí eu entro na minha segunda pergunta. Não é papel também das federações e dos clubes se interessar em desenvolver jovens atletas, mas desenvolver o jovem atleta para que ele possa vir a compor não só seu clube, mas ajudar a confederação nesse sentido? Passa a bola para você. O trabalho do professor Edilson é extraordinário, conheço ele já há anos, mantenho contato com ele justamente em função do trabalho maravilhoso que é feito com os meninos da base. Ele vai ter um grande desafio pela frente, que é, como eu disse, você manter uma equipe como essa de base a longo prazo, em termos de desenvolvimento, de formação, certamente ele vai colher frutos. O desafio dele vai ser manter esses atletas no clube, né? Que eles permaneçam no clube e acabem... Não saindo por uma proposta, exatamente, um clube que maior. Daqui um pouco vai ser um desafio que ele vai ter que o menino possa certamente viver do jogo, né? Não são remunerados, né? Eles hoje são meninos que estão despontando e chamam a atenção de todo o Brasil, né? Mas certamente, eu acho que é um grande desafio, como eu vinha falando. Das federações e dos clubes. Exatamente. Segunda parte. Primeiro, conseguir persuadir um menino, um jovem atleta a ir para o basquetebol em cadeira de rodas. O esporte como um todo, né? Que é difícil, né? Aonde acontece isso efetivamente? Em clubes que têm uma estrutura para manter uma equipe somente de base. Isso que eu vinha falando, tá? Com o CDF nós tivemos Thiago, um ou no mínimo, Thiago, tem um horário específico para essa categoria, não necessariamente ter um time, mas vai desenvolvendo o menino num momento diferente e vai colocando ele aos poucos no jogo. Nós conseguimos reunir 2 atletas. O máximo que eu consegui reunir de base para treinar foram 2 atletas. Então nós tínhamos um horário específico para esses meninos, tentamos mobilizar e aí perdeu força, perdeu energia e o foco do clube muitas vezes acaba sendo a equipe principal. Tá? Então persuadir, trazer, fazer um trabalho aí você... foi muito feliz e o trabalho do professor é um exemplo disso. Aí tem que aparecer o poder público, tem que aparecer justamente as prefeituras municipais, as secretarias de educação, as secretarias de esporte e lazer, interessadas, as associações, exatamente, em fazer um trabalho como esse. A soma de esforços, né, Thiago? Vamos fazer um levantamento. Quantas secretarias de esporte e lazer hoje existem no Brasil fazem um trabalho voltado ao paradesporto, por exemplo? Né? São raríssimas. Inclusive, no Paraná, nós temos 12 equipes, Thiago. Um gancho está falando, ó, 12 equipes do Paraná.
pensando rápido, 2 equipes eu sei que tem, uma tem só ali um ônibus, uma coisa parecida. Castro, até onde eu sei, Castro é a única equipe que a prefeitura ajuda 100%. E até onde eu passo, e quando eu conto, o pessoal fala, não acredito. Bom, fala pro seu prefeito ligar pro meu, muitas vezes. Então é exatamente o que você está falando, Thiago. Perdão. É que é justamente um desafio, né? E ter a prefeitura como parceira, né? E ajudar a desenvolver políticas públicas nesse sentido. Porque o foco do clube acaba sendo qual? O resultado. A equipe, o resultado do campeonato estadual, a ascensão no campeonato brasileiro. O patrocinador cobra o resultado. Exatamente. Né? O Então, atleta remunerado é a cobrado. gente tem uma política pública municipal, junto a uma escola. Porque o professor de educação física na escola, eu sou professor de educação física em escola, trabalho na rede municipal de Caxias do Sul, na periferia da cidade. E tenho meninos com deficiência, então a gente... O trabalho voltado na educação física escolar ele não vai ser focado no rendimento, no alto rendimento. Tenta motivar, né? Olha, existe essa possibilidade, Caxias do Sul tem um calendário esportivo de paradesporto. Eu tenho um menino que é cadeirante, eu acabo levando ele no atletismo, né? Felizmente hoje a gente tem a Paralimpíada Escolar também que acaba no 3x3 que, poxa, 3x3, iniciativa certo, incrível. Em breve, aí a gente vem também. O 5-5. E se Deus quiser, em breve, conversando com o professor Sileno, aproveitando o que você está falando, em breve o caminho é buscar o 5-5. No futuro próximo. Nós sabemos que é difícil pelo fato que tem que ter muitos atletas, muitas vezes, né? O 3x3 ele cabe justamente pelo fato que com apenas 3 atletas pode escrever de 6, no mínimo 3, no máximo 6. Então você consegue formar a equipe, né? Nós, o Paraná, esse ano veio justamente por causa disso. Nós viemos com a equipe abaixo da idade. A média de idade do Paraná é 13 anos. Então a gente está plantando para colher lá na frente. Mas vai chegar uma hora que esse menino vai se formar, ele vai sair e aí tem que aguardar novos deficientes físicos e é um período muito curto de trabalho. Então até conversei com o professor Sileno, de repente no futuro próximo, até a 19, esse menino ele de repente é deficiente físico, ele pode jogar mais um pouco aí numa Paralimpíada escolar, indo até 19, mas eles estão trabalhando muito. O professor Sileno deixou muito à vontade os treinadores para discutir a forma de disputa e também os novos regulamentos no futuro próximo, para sanar realmente o anseio e a demanda de cada clube. Mário Belo. É isso aí. O papo tá bom aqui. Vamos voltar Se aqui deixar, para a nós quadra. vamos até amanhã. Vamos voltar aqui para a quadra, professor Thiago, para ver o aquecimento. E mais, vamos seguir aqui com as perguntas. Professor Thiago, vamos respirar aqui. 2016, a seleção brasileira, né, com um trabalho que não começou em 2016, começou antes, com a observação de atleta, mas a seleção brasileira participou na Paralimpíada. Mano, me ajuda aí, antes de fechar o assunto. Vinícius, que ao meu ver, volto a dizer, não só a minha opinião, muita gente conheceu o Vinícius, se viu ele jogando, Vinícius da Luz. Ele é ponto 4, lá no Paraná, excelente jogador, maior cestinho de todos os tempos do Paranaense. Ele colocou ali, valeu Josias por lembrar do basquete dele, destacar o trabalho feito no Paraná. Temos muitos atletas em condições de participar da seleção. Bacana, o Vinícius é um cara muito intrínseco, ele joga o jogo dele, não é polêmico, muito leal, e além de muito condicionamento físico, a gente até fala que é privilegiado, ele joga muito na parte do condicionamento físico, mas tem uma técnica muito apurada. E bacana ele falar que, ó, ele tá falando não só dele, mas ele tá falando que tem outros atletas, né? E a mesma realidade, Josias, o Paraná hoje tem um campeonato que está em desenvolvimento, está forte. Existem também, eu acabo por estar próximo no Rio Grande do Sul acompanhando o campeonato estadual e eu tenho contato com atletas no campeonato estadual, né? Ele acabou saindo, enfim. Pode prosseguir, professor. Peço desculpa aqui pelo BCE Brasil. Então, eu tenho contato com o estadual, né, na Rio Grande do Sul, em etapas, assim como o Paranaense. Acaba falando mais do Paranaense, porque ele tem um contato diário com o Paranaense, é de lá, é claro. Você acaba tendo contato com o Campeonato Carioca, do Rio de Janeiro. Quantos outros campeonatos, quantos outros talentos que estão aí, que podem ser trabalhados, assim como ele citou o caso do Vinícius. Vinícius, eu vou te dizer o seguinte, você tem um sonho que é chegar na seleção, querido, continua treinando, continua trabalhando, te dedica para isso, e certamente a oportunidade ela futuramente vai surgir. Tá? Eu acho que a gente tem que também desmistificar algumas situações que envolvem, por exemplo, favorecimento ou privilegiamento por um determinado grupo de basquetebol. É o momento. Assim como alguns atletas hoje têm um momento de seleção, assim como eu estou tendo um momento de seleção, eu não sou seleção, estou na seleção. Esse momento, certamente, com trabalho, com dedicação, pode vir e treine bastante para isso. Caso não venha, você tem a consciência tranquila que fez o seu melhor, se dedicou ao melhor. A gente tem aí um basquetebol gigantesco no Brasil, que carece de um melhor desenvolvimento técnico, tá? É uma das
dificuldades que eu percebo aí por parte dos clubes, do desenvolvimento do conhecimento técnico mais profundo, né? Mas isso demanda também tempo e, como eu disse anteriormente, uma melhor estruturação do basquete cadeira de rodas no Brasil. Agora tu está comentando, o basquetebol gaúcho está crescendo, né? Arthur, eu não vou ficar aqui também falando a respeito apenas do basquete gaúcho, porque eu sei que existem diversos estados, assim como Santa Catarina já foi um polo de desenvolvimento, nós temos diversos goianos, estados desenvolvendo esse trabalho. Então, é pretensão minha dizer que no Rio Grande do Sul estão os melhores atletas que devem estar na seleção. Não é por aí, eu acho que a gente deve seguir uma lógica. A gente tem que ter uma percepção de um todo, né? Como eu disse, o basquetebol no Brasil é muito grande, tá? A gente tem que ter sim planejamento, uma melhor estrutura de trabalho para dar condições para que esses atletas que têm potencial se desenvolvam. Beleza, professor Thiago Frank, abrindo o coração e falando tudo sobre basquetebol em cadeira de roda. E o papo tá bom, vai continuar aqui. Vou aqui mandar um abraço aqui pra galera que tá nos assistindo. O Cilso Brandão tá fazendo uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou passar pro professor. Marcelo Geleia, tamo juntos. Lene, um abraço, renovação da seleção já. E várias coisas aqui que a gente não conseguiu acompanhar. Mas vamos lá, professor. Em 2016, como eu estava falando, a seleção levou para Rio 2016, né? A comissão técnica levou uma seleção recheada de atletas que até então tinham tido poucas oportunidades, né? Não vou citar aqui o nome de atleta, até porque não deu o caso, mas foram vários. Logo após a Rio 2016, com a continuidade do seu trabalho, o senhor mudou o perfil da seleção e levou atletas com uma seleção recheada de atletas acostumados a estar na seleção. Explica esse processo pra gente, doutor. Os atletas que passaram por esse processo têm consciência disso, tá? Outros têm, acho que o meio também ele acaba tendo consciência de algumas situações que envolveu justamente o resultado que foi considerado por muitos negativo no Parapan de 2015. Tá? Eu discordo, acho que o trabalho que estava sendo feito de uma forma positiva. Tá? O que aconteceu foi um jogo em que nós não tivemos uma boa partida, uma boa atuação contra a Argentina. E pós-Parapan-Americano, a intenção da CBBC foi de renovar, não a nível de idade, mas sim de pessoas, a seleção. E eu passei por esse processo a tal ponto que estava na seleção. E isso também ocorreu com alguns atletas. Passado o Rio 2016, né, com a preparação da Copa América, né, que se deu que o nosso público tem a consciência. Tivemos apenas uma etapa de treinamento em 2017, em razão da nova gestão, da estrutura financeira, definir um grupo de 12 atletas que ia disputar a Copa América. E a segunda etapa já foi preparação para a Copa América. Né? E nós optamos em sim retomar então o trabalho com aquilo que nós considerávamos com base, né, justamente no Campeonato Brasileiro de 2016, que eu estive aqui acompanhando, os atletas que estiveram um excelente rendimento e que poderiam contribuir com a seleção da Copa América. Na minha opinião, fizemos um bom campeonato. É óbvio que nós tínhamos, e revelo aqui o público, a pretensão de chegarmos à final, algo que escapou às nossas mãos. Quem acompanha o basquetebol em cadeira de rodas de perto vai lembrar que nós fizemos um jogo extraordinário com a seleção dos Estados Unidos. Eu tenho um flash aqui, Mário. Eu vou revelar, vou abrir meu coração mesmo. Olha. Faltando 1 minuto e 21 segundos, eu olhei para o placar, nós vencemos de 6 pontos e o pensamento que passou pela minha cabeça foi de que nós venceríamos os Estados Unidos, e aí mostraram aquilo que eles fazem de melhor, que é manter a consistência no jogo, virar o jogo faltando 1 minuto e 20 segundos. E aí nós caímos diante da excelente seleção do Canadá e fizemos uma disputa individual com a Argentina também na prorrogação. Então foi uma questão de opção, né? Uma opção de pós-Parapan-Americano de 2015, em renovar, né, em ventilar justamente as peças, inclusive a comissão técnica que estava na Rio 2016. E com isso vieram atletas para contribuir, e aqui faço um registro, todos pessoas extraordinárias, né, atletas de um caráter incrível, né, porque isso acaba sendo, Mário, a
base do meu trabalho, a base do nosso trabalho em termos de seleção. A gente não olha apenas o basquetebol do atleta, o jogo do atleta, mas também a figura, a pessoa, porque nós estamos tratando de um esporte coletivo. Eu prezo muito por ambiente, um ambiente positivo, e todos os atletas, e faço aqui menção a Paulinho, Ed Júnior, Celestino, Pedro, Amauri, enfim, atletas que tiveram, entre outros, uma menor atuação nos Jogos Paralímpicos, mas estavam ali, se comportaram como uma equipe, estiveram incentivando os colegas, contribuíram nos treinamentos, a tal ponto que nós tivemos um resultado bem positivo na Rio 2016, que é até então o melhor resultado em Jogos Paralímpicos. É isso aí, o melhor resultado em Jogos Paralímpicos, 5ª colocação para o Brasil masculino e 7ª, para o feminino. Professor, em 2018, novamente o Brasil resolveu apostar em mudanças, A comissão técnica que foi para o Sul-Americano apostou na mudança aí para observar 50% de atletas que não haviam estado no Mundial, correto? O Brasil, o que aconteceu, foi bem, venceu bem a Colômbia, mas perdeu por 25 pontos. Perdeu por 25 pontos para a Argentina. Pronto, 25 pontos para a Argentina. E aí, choveram-se críticas. Choveu críticas que o Brasil teve os mesmos jogadores, e isso e aquilo. Aí eu lhe pergunto, qual é a segurança que o treinador tem, a comissão técnica tem, para propor um processo sério de renovação? Você traz essas questões de crítica, eu também não sei de como vem, por onde vem, enfim. Grupo DCR Brasil. Como nós falamos anteriormente, a gente tem que começar a praticar o desapego aqui. Realmente, às vezes eu tenho dificuldade de entender qual é. Claro, são muitas opiniões, são diferentes cabeças. Acho que as redes sociais potencializaram isso, que é ótimo, a gente acaba, em momentos como esse, tendo escudo. Mas a gente tem que aqui amadurecer a nossa comunidade de basquete de cadeira de rodas para ter um entendimento em comum do que é o melhor para o basquete de cadeira de rodas, não o que é melhor para o meu clube ou o que é melhor para mim, Se a gente vai... Há uma crítica por renovação. Pois bem, se a gente vai renovar, a gente vai trazer novos atletas, trabalhar com atletas que têm potencial que possam desenvolver, eles vão precisar de experiência competitiva para se desenvolver, exatamente. Isso demanda tempo. A gente não vai fazer um trabalho como esse de um ano para o outro. Isso significa daqui um pouco abrir mão de uma classificação para um campeonato mundial, abrir mão de um título no campeonato sul-americano, abrir mão daqui a pouco de uma classificação para os Jogos Paralímpicos. Ao mesmo tempo, há uma ânsia, uma necessidade por resultado, que sabe-se que há uma qualidade no Brasil de atletas, mas a crítica é justamente por uma renovação geral. Pois bem, nós temos aqui uma tensão clara no meio que, ao mesmo tempo, quer uma renovação, também deseja resultado. Então, acho que passa por um amadurecimento da comunidade como um todo, de ter esse entendimento. Nós vamos optar, aí é uma opção, isso passa por gestão, passa por planejamento, nós vamos optar por uma questão de renovação, isso demanda tempo e planejamento, além de uma estrutura ideal para que isso aconteça. Isso aí, 62 para o CAD Corinthians, 24 do Candamo. Continuamos aqui, batendo um papo aqui com o professor Thiago Frank, técnico da seleção brasileira que esteve na Paralimpíada Rio de 2016 e que conquistou até agora a melhor posição para o Brasil, em Paralimpíada. Não fui eu somente, acho que tiveram diversas mãos que passaram por isso, técnicos que estiveram na seleção, a seleção que é o próprio Antônio Carlos, que fez trabalho com a seleção, outros atletas que participaram desse movimento, estiveram em etapas de treinamento, não foram para Rio 2016, mas participaram do processo, o próprio trabalho da CBBC na Rio 2016, o próprio fato que nós temos a Rio 2016 aqui. Então, acho que também tem que ter um olhar para um todo. Tive a felicidade de comandar a seleção, foi realmente uma honra, um privilégio estar na Rio 2016, desempenhando o meu papel, figura de liderança, mas ninguém faz nada sozinho, Mário Belo? É verdade. Diversas pessoas envolvidas aí com isso. Até porque eu adoto esse discurso e procuro manter essa postura aí no meu dia a dia com o basquetebol. Beleza, agora vamos continuar aqui
com esse papo de renovação, que é um papo que sempre dá o que falar, né, professor? Mas vamos justamente fechar pela ele. tensão, né, Mário? Que se tem, isso que eu venho falando. Vou deixar bem claro aqui o meu posicionamento. Por um lado, nós temos, sim, a necessidade e se vislumbra uma renovação de atletas, oportunização de que pessoas venham a se aproximar, seja por uma seleção de desenvolvimento, que é uma ideia também que eu já ventilei no meio e com a confederação, né? A gente teve uma seleção de desenvolvimento, antigamente se chamava seleção intermediária. Intermediária. Então, poxa, nós temos atletas com potencial, né? Vamos circular nos campeonatos estaduais, que jogam em campeonatos que estão longe dessa realidade de primeira divisão, mas tem atletas em potencial. Então, uma seleção de desenvolvimento. O basquete olímpico tem isso hoje, né? Claro, é feito a nível de base, justamente porque a gente tem uma realidade diferente. Os atletas do basquete olímpico se desenvolvem desde a base. Aqui acaba sendo a exceção do desenvolvimento do trabalho. Tá? E por outro lado, então, a necessidade de um resultado. Só que coisas boas levam tempo para acontecer. É isso que eu ia te perguntar e o senhor já bateu na tecla, a gente está repetindo no assunto, eu vou fechar esse assunto fazendo uma última pergunta. Nós temos hoje aqui em São Paulo os melhores atletas do Brasil, né? Aqueles que estão sempre na primeira divisão. E, consequentemente, eles estão sempre aqueles que estão lá na seleção brasileira, né? Ninguém vai discordar, acredito eu, que jogadores como o Eric, Jatobá, ali o banco, ali o Leandro, o Natan, enfim, entre outros, são os melhores hoje no Brasil. Eu acho que é complicado para discordar disso. Mas, por outro lado, são os melhores que não estão conseguindo transformar em títulos de mundiais e Paralimpíadas essa coisa de ser o melhor. Como que trabalhar isso? Os melhores não estão conseguindo e a gente não consegue fazer um trabalho de base. Abre-se mão dos melhores e pensa que tem 15 anos. Essa é a atenção, é isso que eu estou falando, Mário. Justamente isso que eu estou falando. Mas como fazer isso num esporte que tem tanta pressão? Há uma ansiedade por resultado, em que se estruture uma equipe que realmente tenha condições de jogar um campeonato internacional de frente, ok? 15º lugar no Mundial, resultado final não foi o esperado, tá? Decepcionou muita gente, certamente, entendo isso, assumo aqui a responsabilidade direta enquanto técnico da seleção, porém nós fizemos jogos de frente contra a seleção turca, nós fizemos um jogo de igual para igual com a seleção italiana, nós fizemos um jogo de igual para igual com a seleção japonesa que venceu das duas seleções, fizemos um jogo com volume, um jogo de igual para igual com a seleção da Austrália. Quem assistiu o jogo sabe que o placar não repetiu. Então, basquetebol é isso, né? Um detalhe, uma bola, um erro, compromete nesse nível todo o jogo, né? Então nós temos que pensar, volto a dizer, em planejamento a longo prazo. Nós teremos que mirar essa renovação, esse desenvolvimento de base, não só base, mas de novos atletas que têm um potencial, né? Que estarão no auge da sua performance física, diria que em 2028. Beleza. O pessoal deu uma cutucada aqui, eu vou passar o cutucão pro Thiago. Eu não quero saber disso aí. Eles perguntaram aqui, ó. Então será que o atleta para jogar na seleção tem que jogar em São Paulo? Eu também. Fala aí, Thiago. Deixa o Thiago responder isso aí. Eles até especificaram os clubes, eu não vou falar em respeito aos clubes. Não vou falar, né, Mário Belo? Mas ele perguntou, para chegar na seleção tem que jogar em São Paulo? Tanto que a seleção da Rio 2016 tinha atletas de diversos locais do Brasil. Tá? Hoje a gente sabe que basta olhar a convocação, a maioria dos atletas está sediado em São Paulo, okay? Pelo momento, justamente o que eu vinha falando. Eu queria colocar um adendo, Thiago. De desenvolvimento de atletas, de nível técnico, acaba que São Paulo tem equipes e atletas com grande potencial. Thiago, eu queria colocar um adendo. E outra, o CAD busca o atleta também, né? O CAD, por exemplo, ele traz o atleta bom também. E às vezes eu não consigo responder. Perdão. Só acabar. E, na verdade, os atletas que estão na seleção, eles não são de São Paulo, né? A realidade é que a minoria dos atletas é de São Paulo. Esses atletas atuam em São Paulo. Metade da seleção é pernambucana. Temos 3 em 4 agora, professor. 3 em 4 agora, ali, de Pernambuco. Daí, Thiago, o CAD vai lá, contrata um jogador lá do Paraná, vamos supor.
A gente faz um puta trabalho lá, consegue desenvolver um jogador lá excepcional. O Vinícius, por exemplo, o Vinícius vem, o CAD vai lá e a dona Vera me liga, fala assim, Josias, vamos trazer esse cara pra jogar no CAD. Ele vem pro CAD. Aí o cara fala assim, enquanto tava no Paraná, o Thiago não contratava o cara, não convocava, perdão. Agora que ele tá no CAD vem. Mas é porque daí a expressão num CAD, numa primeira divisão, ele é maior, né, Mário Belo, Thiago? A exposição do atleta é maior e outra, o nível técnico exigido dele é maior e você consegue observar ele realmente na situação real que você vai precisar dele, num jogo contra uma Argentina, contra um Canadá, contra os Estados Unidos, de repente num futuro campeonato mundial, um campeonato ou numa Paralimpíada, enfim. Ou pensando aqui em América Latina, Argentina, que é a nossa pedra no sapato atualmente. Então o técnico da seleção tem que pensar dessa forma. Então a culpa não é do CAD, que de repente tem bala na agulha de buscar os melhores jogadores onde eles estão. E aí eu te pergunto, Thiago, vou fazer uma pergunta minha do professor Josias, uma pergunta pessoal. Ao invés, a gente brinca lá no Paraná assim, ao invés de ficar olhando a grama do vizinho que está mais verde, trabalha. Busca referências aí de clubes, entidades, federações, como é que elas funcionam e tenta replicar aqui no estado. Você acredita que o caminho é esse mesmo, fortalecer o clube, a federação, para você poder ter um lugar ao sol? Você lembra que você fez um comentário aqui a respeito do Vinícius, do Paraná, e acho que você teve um outro compromisso, teve que sair, né? E na sequência, o que eu coloquei foi justamente isso, Josias. Coloquei para o Vinícius aqui, reitero, que ele continue trabalhando, se dedicando no clube dele, né? E que a oportunidade, um momento virá. Eu acompanhei ao longo desses anos um momento muito positivo de Santa Catarina. Tá? A grama já esteve realmente muito, você falando de grama verde, em Santa Catarina. Tá? E era o que eu falava para os meus atletas lá no Rio Grande do Sul. Quando nós estávamos no CBF, no pleno desenvolvimento da equipe, visando justamente alcançar uma vaga na primeira divisão. Nós jogávamos com equipes, Josias, que tinham um nível técnico muito baixo. Tá? Então eram partidas que, sem esforço, dava uma diferença de 30 a 40 pontos. E eu fazia de tudo, inclusive, para segurar a equipe, porque eu desprezo situações como essa, de uma equipe estar perdendo por 50 pontos e a equipe adversária marcando pressão quadra toda. Eu acho que isso, na verdade, não contribui, desprestigia, porque desestimula a agremiação adversária. Você se esforça para levar um menino para uma competição, consegue. Aí o menino chega lá, ele senta na cadeira de rodas e ele não consegue passar no meio da quadra. Não dá um arremesso. Qual vai ser a motivação dele em Ele continuar, perfeito. O que nós fizemos em 2012, observando justamente, Josias, essa situação? Os meninos, nós jogávamos competições, eu acho que o Maninho está me acompanhando aí na transmissão, está me acompanhando, um abraço para ele. Tem o Arthur? O Maninho, o Arthur acompanhou isso também, o próprio Kleber passou por isso. O Cassiano está por aqui também. Nós em 2012, sabe que loucura nós fizemos? 2012. Nós jogamos o Campeonato Catarinense. Nós saímos de Caxias do Sul para jogar todo o Campeonato Catarinense. Nós fizemos era por etapas. Eu fiz 2 viagens a Concórdia, 2 viagens a Florianópolis, 2 viagens à terra da linha Joinville. Estou falando de uma viagem, assim como é o estadual aqui para Rio Preto, vir até São Paulo, estou falando de uma viagem que passou das 11 horas. O pessoal acha que o Sul é tudo junto, né? O pessoal confunde lá o Paraná com o Paraná, a gente corta até Foz. O Evair está aí assistindo, a gente corta até Foz. Por isso, né, que nós passamos um ano inteiro, 2012, jogando o campeonato catarinense. Nós saímos de Caxias do Sul, onde foi muito desgastante. Em compensação, a equipe teve um crescimento e uma ascensão exponencial que eu atribuo justamente isso que você falou, de se focar na equipe, no clube, no desenvolvimento do trabalho interno, e consequentemente com o trabalho viria o resultado, e não é à toa que nós conseguimos chegar até a primeira divisão aí em 4, 5 anos, né? Saímos de uma equipe desconhecida no Brasil e nos colocamos como exponente, coisa que está passando por Tá ouvindo aí o pessoal de Castro, tá ouvindo o técnico da seleção brasileira dando o caminho das pedras, Castro, que hoje eu tô ansioso esperando o pessoal, os advogados aí da confederação, Mário Belo. Ontem tive uma conversa de pé de ouvido com o Valdir Moura. Valdir me garantiu, Josias, fica tranquilo, amanhã o advogado da CBBC estará aí, já com tudo bem certinho já sobre a documentação do Castro BCR, e se Deus quiser eu saio daqui da primeira divisão com o Castro BCR filiado na confederação. Inclusive, Mário Belo, você viu numa das camisetas que nós coloquei até na camiseta já a logo da CBBC, já eu tô bem confiante.
Professor, o Maninho tá mandando ali, ó. Isso mesmo, fui seu atleta, Thiago. Lembro dessas viagens, cada viagem era uma história. Era uma história, e acaba acontecendo. Isso que você está comentando do atleta, pessoal, é assim, deixar bem claro, eu sou fruto disso, eu tenho esse olhar, porque eu vim do Rio Grande do Sul, de uma liga que não era conhecida, né? O Maninho tá aí, o Vair tá aí, a gente passou por isso, então nós saímos de uma equipe totalmente desconhecida e um técnico totalmente desconhecido, então eu não posso virar as costas pro meu passado e pro meu histórico no basquetebol em cadeira de rodas. A gente deu a oportunidade, né? A minha oportunidade surgiu graças ao CBF, né, que despontou no cenário nacional. Eu estava no Rio Grande do Sul, assim como nós tínhamos atletas lá que acabaram também servindo a seleção. O Evair passou pela seleção sub-23. Então, o que eu tenho a dizer aqui para esse atleta que fica também na expectativa de uma oportunidade, continua trabalhando, né? Tenha trabalho, foco, objetivos, metas, né? Com o clube também, que o momento certamente virá. Mas a gente precisa ter justamente o entendimento que nada acontece sem trabalho. O Douglas está perguntando aqui, Mário Belo, qual o motivo que a primeira divisão está rolando em janeiro. Então, Douglas, foi ano eleitoral, né? Ano de Copa do Mundo. Nós tivemos aí o Sul-Americano, que foi disputado em Lima, no Peru. Nós tivemos um problema mais sério, na verdade, o meu ponto de vista, além do Sul-Americano, foi na mesma data da data do Brasileiro. E aí o que acontece? Poderia mudar a data? Até poderia, mas desde que tivesse outra estrutura para poder fazer. Uma vez que o Centro Paralímpico ele não abriga apenas o basquetebol em cadeira de rodas, não é verdade, Mário Belo? Tem atletismo, tem tênis de mesa, tem tênis, tem um monte de atividades, futebol de 7, enfim. Então são vários campeonatos, inclusive ontem na abertura foi destacado que esse ano, 2019, teremos 270 eventos aqui, Mário Belo. É evento para arrebentar. Então, gente, por causa disso, a diretoria executiva, na pessoa do Valdir Moura, fez essa data o mais cedo possível, bem no início do ano. Então, tá rolando aqui o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em 2019, válido a temporada 2018, por esse motivo aí que eu destaquei. Beleza, Douglas? Espero que esteja explicado. E tem mais conversa por aqui, beleza, tá? A conversa tá boa. Professor Thiago Franco, mais uma perguntinha chegando. O senhor foi campeão com a seleção brasileira. Fala novamente o título público, por favor. A seleção brasileira eu tive na jovens, né, no Pan-Americano, na Argentina a gente foi campeão, então no Pan-Americano, jovens, sub-21. Eu tive um título com a seleção principal do Sul-Americano em 2016. Esses foram os títulos, né? E aí, o quinto lugar nos Jogos Paralímpicos, foram as competições que eu comandei a seleção. Copa América nós ficamos em quarto lugar e o 15º no Campeonato Mundial, retomando o cenário mundial aí após, foram 12 anos, né, distante. 12 anos, Apesar desse currículo extenso que o senhor já passou aí de conquista com a seleção brasileira, como o senhor responderia aos críticos, né, que entendem que o senhor ocuparia uma vaga de uma pessoa que está, como falar, um medalhão, né, vamos dizer assim, dentro da seleção brasileira? Sabemos que temos aí vários técnicos que estão aí há vários anos, enfim, são verdadeiros medalhões do basquetebol em cadeira de rodas. E aí o senhor acaba enfrentando algumas críticas por entender que o senhor não deveria estar na posição que o senhor ocupa dentro da seleção brasileira. Como o senhor responderia? Os números respondem por si? Eu gosto de colocar atrás de título, eu acho que isso é tão superficial. Acho que a questão é trabalho, mano. Olha, quando eu comecei a trabalhar com o Matteo Feriani, ele me falou uma coisa que o Matteo Feriani é reconhecido no cenário internacional. Eu diria que ele poderia ter sido melhor aproveitado aqui no Brasil, inclusive. Né? Que bom que nós tivemos a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira, um abraço para ele. Assim como eu tive uma outra oportunidade de ouro de trabalhar com o professor Batista, com uma experiência internacional maravilhosa. E ele dizia, e marcou muito essa fala, o melhor cartão de visita de um técnico, na opinião dele, não é a quantidade de título, não é a quantidade de resultado, não é a quantidade de clube que ele trabalhou. O melhor cartão de visita de um técnico é o trabalho, e isso você pode obter por meio do atleta. Então, o melhor cartão de visita de um técnico é justamente o atleta. Procurei, desde o momento que eu assumi a seleção, fazer o melhor, colocar em prática uma filosofia de trabalho. Havia uma necessidade, sim, de que a gente desenvolvesse uma mentalidade. Isso deu sequência, as pessoas que vieram para a equipe também somaram em
entrar justamente nessa frequência, né? E, na minha opinião, melhores pessoas que podem falar a respeito disso são os atletas. Eu tenho realmente assim, consciência, entendimento de que, assim como nós falamos de atletas que ficam num cenário desconhecido para muitos, eu vim também de um cenário desconhecido para todo o Brasil, né? Uma pessoa que surgiu de uma equipe simples, com atletas que tinham uma dedicação incrível, atuavam por amor, não eram remunerados, todos eles ali da região. Nós despontamos no cenário nacional. Então, fala-se em renovação, né? Também de mentalidade, isso certamente passa por comissão técnica. Respeito o trabalho dos colegas, sei o quanto contribui e já contribuíram com a participação da cadeira de rodas, mas é questão de momento, se for respeito também, gostaria que houvesse esse respeito aí, com ética acima de tudo, pelo trabalho que está sendo feito. Eu posso te assegurar que todos que até agora estive trabalhando junto à frente da seleção dedicaram ao máximo e compraram a ideia de filosofia de trabalho. Alguma das perguntas que nós estamos colocando aqui, tirando aquela que o professor... Antes de você fazer a próxima pergunta aí, Mário, só para responder na galera aqui, o Maninho dizendo aqui, ó, o Maninho ele falou o seguinte aqui, ó, tá gravado para você, Thiago, essa, não, perdão, o Ivair Pinheiros Ramos. Quem é? Eu não conheço. Ele colocou, está gravado, professor. Dificilmente vamos encontrar 1.5 que nem o Maninho. Merece espaço. Ele está mandando a letra aqui. Claro, ele conhece a realidade do Estado, ele também é um atleta que teve um excelente momento, passou por seleção de jovens, né? Tem que continuar treinando, tem que retomar um ritmo forte. O Ivair, quando estava no auge da performance dele, ali em 2013, 2014, fez excelentes campeonatos brasileiros, né? Então a gente tem, né? Assim como você comentou da realidade do Paraná, que você está mais próximo, tenho certeza que se o Mário Belo for começar a falar da realidade do Rio de Janeiro, ele vai falar de diversos atletas que ele observa que tem potencial que podem estar aqui. Que bom, a gente tem uma gama grande de atletas. Nós precisamos, volto a falar, de um planejamento estratégico aí e pensar em trabalho de desenvolvimento, justamente. Para chegar até o Vias de Fato e observar esse atleta mais de perto. Aí vamos às referências, Josias. A gente tem que, vamos lá, é difícil, é outra realidade, mas referências. Estados Unidos, própria Grã-Bretanha, né, que foi campeão mundial, acho que são países que podem servir aí como... De modelo, né? Modelo, né? Claro, adaptado à nossa realidade, especialmente financeira. E o tamanho desse Brasilzão. O Brasil é grande, sabe? Mas a realidade financeira é muito maior. Aproveitar aqui, uma agradeceu Madruga, está convidando a galera aí para curtir o BCR Brasil aqui nessa manhã de quarta-feira aqui em São Paulo, primeira divisão rolando. O Vinícius, ele fez um paralelo que você falou, que foi eles em 2010, 2011 fizeram, jogaram o Catarinense e foi onde teve o boom da equipe ali dos Campos Gerais. O Antônio Carlos é o seguinte, além do 40 Graus de Teresina, a equipe da FADEF de Santa Catarina também mandou o documento avisando que não viria a primeira divisão. Douglas agradecendo aí a explicação sobre, e você falou 272, foi anunciado ontem aqui pelo vice-presidente, né, do Comitê Paralímpico, isso mesmo, pelo vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, 270 eventos pré-agendados para serem realizados aqui no CT, lembrando que é uma infraestrutura incrível, não só de basquetebol, mas das mais variadas modalidades paralímpicas, esse centro incrível. O pessoal perguntou aqui sobre o rodízio na seleção, Thiago. O pessoal que foi levantado... Eu formular melhor essa pergunta para não ficar tão vazia. Como que é essa história? Eu não entendi a pergunta, Mário. Pode ser, professor? Vou formular essa pergunta para não ficar tão vazio, para a gente fazer um histórico aqui. Festa do menino, né? Do Elias, né? O Elias pegou a bola de três aqui. Então, professor, o senhor está no comando na Paralimpíada 2016, o senhor é o head coach, né? Foi o head coach naquela competição. Assistente técnico, o professor Matheus Feriani. Aliás, que é assistente de qualidade, né? Mas vamos lá. Vem a mudança de gestão com novas propostas, novas ideias. E para esse ano de 2018, teve-se a ideia de fazer uma espécie, o vice-presidente falou numa entrevista ao BCR Brasil, uma espécie de rodízio de comando, não sei se seria esse o nome. Mas eu queria que você explicasse isso e como o senhor vê esse trabalho, o senhor tem contato com várias
várias seleções do mundo. Tratado um paralelo pra gente. O pessoal falou brincando ali, quer saber quem vai ficar de pé. Brincando paralelo à comissão técnica, né? Eu tô auxiliar, por exemplo, com o William. O William fica ali, mas eu volto e meia, ele me dá liberdade, eu dou uns gritos também. O nosso trabalho ali é mais ou menos nesse sentido, mas eu sou auxiliar técnico e faço o meu trabalho de auxiliar técnico. Nós tivemos um bom entendimento, né, entre a comissão técnica em 2016, pessoa com um conhecimento extraordinário. Também tive a felicidade de trabalhar com o professor Batista, né? Estivemos juntos aí no Campeonato Mundial e na Copa América, né? Infelizmente por motivos profissionais ele teve que fazer uma escolha, né? Agora recentemente a gente vem com essa estrutura, inicialmente era uma estrutura de trabalho de 3 técnicos, né? Dentro de uma filosofia, Mário Belo e Josias, de entendimento que as pessoas que figuram como comissão técnica de uma equipe, elas têm que ter um trabalho em sintonia dentro de uma filosofia de trabalho que eu acabei sendo responsável em implementar na seleção. E aí eu acho que as pessoas só desenvolvem o seu potencial a partir do momento que elas têm liberdade para atuar dentro de uma determinada função, dentro de um determinado trabalho, é claro que o comando que acaba tomando a decisão final. Então eu acho que ainda é muito recente isso tudo, né? Foi uma proposta que chegou até mim e veio da CBBC, né? Justamente encabeçada aí pela diretoria. Foi em 2017, durante o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, com a intenção justamente de oportunizar, né, técnicos para trabalharem também com a seleção e trazerem o conhecimento acumulado, a experiência para contribuir. A primeira experiência aconteceu agora no Sul-Americano. Acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para fazer ajustes e para saber também como isso vai se desenrolar daqui para diante. Eu também tenho essa expectativa, né, de obter a partir desse ano, com a preparação para o Pan-Americano, uma resposta de como nós vamos estar, aí se vai ter mais um rodízio, né? Enfim, eu me coloco aqui e sempre me coloquei à disposição para estar contribuindo com o movimento do basquetebol em cadeira de rodas, assim como o Josias, com o Mário Belo. A gente tem uma paixão em comum, assim como vocês, e garanto que se procura sempre estar fazendo o melhor possível daquilo que está ao nosso alcance. Beleza, pessoal? Professor. Prazer imenso estar com vocês aqui. Professor, temos mais 5 minutinhos? Temos, a gente tem a camiseta para sortear. Né? Show de bola. Então quem ficar na live aí vai levar uma camisa aí, se acertar a pergunta. Professor. Só me dá eu também estou atuando aqui como técnico na competição e os meus atletas têm que almoçar e eu estou com os vouchers. Beleza, não tem problema nenhum. Professor Josias, está gostando do bate-papo? Ô, Mário Belo, vamos aparecer um pouquinho aqui. Bom, eu gostei, na verdade, eu debutei hoje. Obrigado, debutei na 1ª divisão hoje. O William teve um compromisso de trabalho, né, e foi a Campinas e me deu a missão de tocar o time contra a fortíssima equipe da HD Cup. Eu uso dizer que fizemos um bom jogo, rodamos muito banco, até porque nós temos um jogo estratégico à tarde, porque como a permanência já está garantida, o primeiro objetivo, Mário Belo, a gente vai tirar as mangueiras de fora. E vamos tentar ir lutar contra a Defego, a atual campeã goiana, tentar uma sorte melhor no campeonato e tentar disputar algo melhor aí na frente. Eu acho bacana, para honra do nome do Tigres, que é a equipe que nós estamos defendendo aqui. Show de bola. Professor Thiago, o senhor, como nós já falamos aqui diversas vezes, é sempre bom lembrar aqui, né, para quem está chegando, o senhor esteve na comissão técnica que é responsável pelo melhor resultado do Brasil no basquetebol em cadeira de roda masculino em Paralimpíadas. Estamos aí à véspera de um Parapan, né? A Argentina mostrou que está com uma equipe muito forte. Hoje é a 7ª melhor do mundo, então nós temos Canadá, Argentina, Estados Unidos, Brasil e Colômbia, brigando por 3 vagas. Eu incluiria o México também. E o México também. Também é uma equipe que tem qualidade, tem jogadores atuando na Europa. Como o senhor enxerga a possibilidade de ter sido o treinador que conseguiu o melhor resultado, mas também carregar consigo, não conseguir a vaga para Tóquio 2020? Mas nós não classificamos ainda? Não. Calma, Mário. Não, olha a pergunta. Ô, Mário, olha a pergunta de novo. Olha a pergunta de novo. O senhor conseguiu o melhor resultado. O senhor conseguiu o melhor resultado. E agora vai estar à véspera de um Parapan. Como o senhor vê a possibilidade de ter conseguido o melhor resultado
e também a possibilidade de ficar de fora de uma Paralimpíada. Como esse turbilhão de emoção, como que pode... Só posso te responder essa pergunta depois do Parapan, Mário. É porque na competição uma coisa é fato e o outro vai acontecer ainda. Não passa pela cabeça aí? Claro que o foco é vaga. Claro, é uma competição forte, eu acho que a gente vai ter um Parapan diferente de outros, que as seleções estão com um alto nível de desempenho, né? Você comentou aí a seleção argentina que vem disputando, já falamos a respeito, né? Excelente trabalho do técnico Mauro. México também vem disputando, Colômbia com um trabalho de desenvolvimento, está mostrando para que veio aí o próprio sul-americano já deu uma ponta disso, né? Fez um jogo muito bom com a seleção do Brasil. Mas aí a gente tem um ano todo ainda para ser desenvolvido, um ano que eu digo uma temporada, né? Vem sendo previsto aí 5 etapas de treinamento, uma preparação final para a viagem a Lima, existe a possibilidade de amistosos sendo ventilado, então a gente só vai saber realmente se a classificação veio ou não pós-para Pan-Americano, que é um desafio enorme, a gente tem consciência disso, né? São nesse sentido. Apenas 3 vagas, né? Seleções fortes, né? Enfim. Justamente a nesse seleção sentido. dá o seu melhor e o que todos querem, evidentemente, é que o Brasil alcance a vaga em 2020, que a gente consiga amadurecer um planejamento, que essas ideias aí atuem de uma forma consonante, né? E que a gente consiga canalizar especialmente boas energias aí para a nossa seleção, beleza? A gente conta aí com a força e o apoio de todos. A torcida pelo Brasil com certeza é muito grande, mas nós não podemos também deixar de entender a realidade hoje do basquetebol em cadeira de roda mundial. A Argentina é a 7ª colocada, o Canadá ficou um pouco atrás, os Estados Unidos está sempre dono da vaga, entre aspas, então o Brasil tem uma missão muito grande conseguir essa vaga na Paralimpíada 2020, né, professor? Exatamente, é um desafio enorme, acho que é uma modalidade que o nível de disputa é altíssimo, né? E nós temos que trabalhar para justamente alcançar e galgar uma vaga. Nós ficamos de fora de 2012, né? Depois da passagem para 2008, e a gente sabe o quanto o basquete no mundo vem crescendo, né? Acho que cada vez se estuda mais, se desenvolve mais conhecimento científico, inclusive, tá? Então é isso, a competição está aberta, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado final. É verdade. Justamente o melhor e a meta que é a classificação. Vamos passar aqui no recado da galera aqui que está conosco, dando aquela moral na audiência, ninguém desliga, dá todo mundo ali, vamos lá. Vamos pegar aqui para não ficar muito longo. Aqui, o Evaí, grande mar, abraço, Evaí. O Antônio Carlos está dizendo o seguinte: BCR Brasil, porque esse ano, com a falta de 2 equipes, enfim, está um pouco fora do contexto da discussão, né? Eu vou pedir assim, pessoal, vou pedir licença, eu tenho outro jogo hoje à tarde, almoço, e eu queria fazer o sorteio de uma camiseta que eu trouxe aqui pra vocês, beleza? Já vi que isso vem se tornando praxe aqui, né? Parece que eu não trouxe camiseta da seleção. Você fica esperto que eu vou te amarrar. 2 momentos eu queria te amarrar, amordaçar. O pior momento que o senhor já passou no basquetebol em cadeira de roda, que o senhor vai lembrar. Prefere, tá dando toda momento difícil. Voltamos, vamos lá. Sorteio. Foi duro, difícil de lidar, né? Em razão também da pressão. Foi a derrota para a Turquia nas quartas de final da Rio 2016. Né? Nós não conseguimos desempenhar um bom jogo, sentimos a questão da pressão do evento também, tá? Isso ficou nítido, quem assistiu a partida, quem esteve lá, né? A atmosfera do ginásio é diferente, o Mário acho que estava na ocasião. Estava lá sim. Tá? Felizmente na disputa de quinto já foi diferente, os atletas estavam... Eu costumo dizer que a seleção estava preparada para o Rio 2016 na disputa de quinto lugar, apesar de ter feito jogos muito bons contra a Grã-Bretanha, ter feito um jogo excelente contra o Irã, que foi 4º do mundo. Nós chegamos a abrir 35 pontos na Rio 2016 contra a seleção do Irã, que é o mesmo grupo de atletas com mudança no comando. Fizeram um trabalho de preparação muito intensa para o Mundial. Sabe como é que fizeram a preparação do Mundial? Não sei, 3 meses. Eles ficaram 3 meses com a equipe reunida se preparando para o Campeonato Mundial. 3 meses, 90 dias. Mas retomando, a derrota para a Turquia, que nós perdemos ali a possibilidade de disputar uma medalha, né, que seria um grande sonho. Mas claro que não perde o feito que foi o quinto lugar. Eu diria que foi um momento que marcou muito e foi difícil de digerir e administrar.
E o melhor momento? O quinto lugar nos Jogos do Rio 2016 foi realmente vitória em cima da seleção australiana, que era atual campeã mundial. Então acho que foi um momento extraordinário, levo assim com muito carinho essa recordação por estar disputando o campeonato no Brasil, né, os Jogos Paralímpicos do Brasil, fora a experiência maravilhosa do evento proporcionou. Vamos lá, professor, vamos para o sorteio da camisa. Exato, deixa eu explicar aqui, Mário. Eu acabei, né, vindo aqui desempenhar um papel de técnico do CAD de São Paulo, né? A gente recebi esse convite e recebi com muita alegria de estar na primeira divisão também à frente de uma equipe, né? Nós fizemos um período de preparação em Jundiaí, tive a oportunidade então de treinar a equipe e já vem, né, com um trabalho consolidado lá em São José do Rio Preto. Venho aqui e é um grande amigo meu, quero mandar um abraço ao Rafael, né? Tivemos inclusive em contato aí, mantemos contato e uma amizade o Rafa é basqueteiro, assim como nós, então um abraço para o Rafa, é uma honra, um orgulho estar aqui à frente do CAD de São Paulo, que eu sei que é uma equipe que ele liderou, inclusive tiveram um resultado extraordinário em 2016, acompanhei aqui que foi no segundo lugar. Tá? E eu não trouxe camiseta da seleção brasileira, ficaram em casa, vou ficar devendo uma. Opa, já temos uma aí, hein? E eu hoje, né, falava anteriormente, tenho uma atuação na universidade, na escola e também atuo diretamente com um projeto de basquete olímpico, formação, categorias de base, né, que está dentro da Universidade de Caxias do Sul, que se chama ABAX, uma camiseta bonita, tem que tocar uma água nela, ok? Que eu estava usando, não deu tempo aqui da nossa entidade, Universidade de Caxias do Sul, ok? A Bax, então, é de basquete, né? Então, vamos fazer. Show de bola, camisa bonita, hein? Aqui, trago ela, justamente. Professor, nós vamos sortear essa camisa. Sortear. Vamos sortear aqui nessa live ainda. Eu vou pedir o seguinte, a tela do BCR Brasil é toda tua. Faça dela o que quiser, manda abraço para quem quiser. Pensou basquetebol, brincadeira de roda, pensou BCR Brasil, a fala é tua, professor, faça as considerações. Agradecer especialmente as pessoas que sempre apoiaram, que sempre incentivaram, né? A gente sabe do anseio que existe da comunidade para que o basquetebol em cadeira de rodas se coloque como uma referência no Brasil, assim como já foi. Claro que a nossa modalidade ela tem carências, nós temos diversos desafios, mas pedir especialmente para que a gente concentre justamente um esforço no trabalho, né, e pensando no melhor, exatamente, né, canalizando uma corrente de positividade. Acho que a gente precisa disso realmente no nosso meio, né? Deixar um pouco a questão de vaidade, de ranços de lado, né, e começar a atuar procurando manter o foco na ética e no respeito, né? Se nós tivermos um trabalho alicerçado em respeito, as coisas realmente começam a funcionar com efetividade, né? E a gente acaba se unindo cada vez mais. Então, me coloco aqui à disposição, BCR Brasil, um prazer aqui estar tendo espaço com vocês aqui, quando quiserem aí, pode A gente que agradece, né, Mário? Prazer. Agradecimento total. Show de bola, falando aí com o professor Thiago Frank, tá da seleção brasileira. E professor Josias, faz aquele desafio pra ele aí, vê se ele manda bem. Professor, olha na lente da verdade do BCR Brasil, vai dizer ali, para encerrar, você tá liberado, você pode almoçar, você tá tranquilo. E muito obrigado mais uma vez. Você olha lá e vai falar, o nosso jingle, pensou basquetebol em cadeira de rodas? Pensou BCR Brasil. Fala lá, com você, Thiago. Pensou basquetebol em cadeira de rodas, pensou BCR Brasil. Boa. BCR Brasil, Valeu, obrigado, Thiagão, professor. obrigado, hein? Meu querido. Valeu. Thiagão, Meu sem querido, palavras, hein? sucesso aí Ontem, a hora que ele me na falou tua no carreira. quarto, obrigado, hein, cara. Valeu, sucesso. Tô aí só na começando, trajetória. a gente chega lá. E amanhã depois me dá uma boa oportunidade de acompanhar você. Oportunizar técnicos, né? Abrir um período Essa de inscrição, interação, né? quando vocês estiverem aqui justamente. trabalhando, a gente Porque uma coisa sentadinho aqui, ó. a partir do momento em que vocês tenham oportunidade, que o técnico tenha a oportunidade, como você que está hoje Em atuando loco, no clube, né? no Em clube, loco. você começa de repente a entender um pouco mais a racionalidade do trabalho que vem sendo desenvolvido e mais, você acaba sendo um multiplicador de ideias. E leva o meu clube o que você vai precisar na seleção. Exatamente, você é um Às vezes o cara multiplicador. chega aqui e você tem que falar, poxa, mas você não foi ensinado tal coisa, você vai ter que ensinar, aí fica Você difícil. é um multiplicador de mentalidade, que a gente precisa disso, ter uma mentalidade de basquetebol em cadeira de rodas, uma filosofia de trabalho e também em situações bem Parte do técnica, desenvolvimento, tática, parte física. técnica, Perfeito, exatamente, perfeito. né? Tiagão, obrigado, Tá? sem palavras. Show de Valeu, bola, galera, um prazer. tá lá a live Até no uma próxima. BCR Brasil, depois tu entra lá, responde lá, o pessoal que tá mandando mensagem. Muito bacana, né, professor Josias?
Mais uma vez, obrigado. Rendeu demais. Rendeu demais. Rendeu demais. É isso aí, falamos com ele, professor José. O professor Thiago Frank, e aí, o que você achou do bate-papo? Eu quero aproveitar e agradecer o pessoal no grupo, ele tá bombando ali no grupo, o pessoal batendo foto da televisão, mostrando quem realmente estava ligadinho ali no BCR Brasil. São 2 grupos do BCR Brasil agora, né? Tem o do Resenha, mais de 300 pessoas envolvidas. Pessoal, no BCR Brasil 1 lá, tem lá as sanções, né? Não pode isso, não pode aquilo, então beleza. Mas tem o 2 lá que você pode colocar mensagem cristã, você pode colocar até uma mensagem político-partidária, tá liberado. Mostra de novo a camisetona aí, ó. Vai sair agora essa camisa pra gente ir lá almoçar, né, professor? Que pergunta que vai ser, hein? Ah, professor. Tem que ser alguma pergunta vinculada ao professor Thiago, hein? Eu acho, né? Vinculada ao trabalho dele. E eu quero falar de novo da minha estreia como técnico na primeira divisão. Tá, eu fui auxiliar técnico no ano passado, da FADEF, muito obrigado à FADEF, convite da professora Alba Cristina, vim com o maior carinho. Esse ano vim com o convite do William, do Biel, o próprio Eduardo, eu nem conhecia ele adorou a minha paixão pelo BCR e aceitou eu ser auxiliar técnico da equipe. Hoje, fiquei à frente da equipe, o William, ficar aqui registrado o meu agradecimento ao William, que me dá liberdade durante os jogos de trabalhar. Por isso que eu falei pro professor Thiago ali, que eu sei ser head coach, mas eu também sei um auxiliar. Se eu preciso buscar água, se eu preciso trocar um pneu, a gente troca. Porque a paixão e o amor e querer ver a equipe campeã tem que ser superior às vaidades. Isso não tem preço. E o William, o Biel, o Eduardo e eu acabou dando uma química muito boa. Além do Silvio, que está como atleta, mas é também um mentor intelectual, juntamente conosco na formação. As 2 meninas, a Geis ali, estão jogando pra caramba, ajudando bastante também com a sua experiência. O Chapa, o Zeca, ex-seleção, o Villafani. Lembrando que o Gustavo Villafani, o melhor jogador, o melhor atleta paralímpico da Argentina, da atualidade, um dos maiores pontinhos da história do basquetebol de Rodas, está jogando pelos Tigres do Rio Grande do Norte. E ontem fez a cesta da vitória, que praticamente garantiu a estadia, né, a permanência do Tigres do Rio Grande do Norte na primeira divisão em 2019. Então, só queria deixar registrado aí meu agradecimento de coração e me considero agora estreiei, né? Não sou mais calouro como head coach da primeira divisão e isso com certeza vai me trazer aí uma experiência muito grande para levar o Paraná e da minha trajetória aí como treinador. O Thiago mesmo falou assim, o sonho meu é poder estar aqui durante os períodos de treinamento da seleção quando for aqui no Brasil. Na medida possível acompanhar o Brasil também nas competições internacionais. A gente faz isso, eu não acho que é gasto e nem turismo. É investimento na sua carreira. Investimento. Professor, vou passando aqui, ó, um abraço para a Bia que mandou aqui. Daqui a pouquinho o professor Thiago vai chegar lá no hotel e vai assistir a live, com certeza vai responder. Tá dizendo aqui, ó, o Thiago vi de perto, trabalha na Comissão Técnica do Rio, o jogo contra a Austrália, parou a arena. Estávamos trabalhando, eu e o Fábio, vimos de camarote. Vamos concluir aqui. Abraço pro Thiago, ele vai ver a live e vai responder, professora Bia, lá da FBA. O professor Rafael aqui fez o protesto. Precisamos de menos pilha, disso que precisamos. Vamos lá. De menos sacanagem aí no. Vamos lá, aí tem o Marco, Madruga, tamo junto, Madruga. Vamos passar aqui. Rafael Abrão não quer saber de ninguém puxando tapete de ninguém aí no BCR. Eu acabei aqui. Você tirou o termo, mas importante que o Rafael Abrão falou, quem tá curtindo a live, leu, né? Importante que o Rafael falou. Ter mais ética, mais transparência, respeitar o lugar um do outro, né? Não querer fazer, como é que a gente brinca no Paraná, não querer ser papagaio de pirata, não é verdade, Mano Belo? Viver do seu trabalho, né? Desenvolver o seu trabalho sem ter inveja, fazendo um trabalho transparente e buscando o seu lugar ao sol. Acabou que eu não dei os parabéns pro professor Thiago pessoalmente, mas depois eu falo com ele é papai agora, né? Passou batido na correria que ele precisou sair, mas vamos lá. A Meire tá dizendo aqui, ó, bom dia Mário, professor Josias e o Thiago, sou esposa do Lincoln Fiuso, professor Lincoln, ele tá mandando um abraço, também professor. Vamos lá, perguntinha rápida aqui, quem tiver ligado vai levar essa camisa. É o primeiro que responder. É o primeiro que responder, não tem como sortear, é o primeiro que responder. O professor Thiago Frank, entre outras várias participações na seleção brasileira. Como tem um delayzinho, vamos fazer devagar. Vamos lá. Nós temos que ver, inclusive, polêmica. Depois da tem que ver, inclusive, quem ganhou a bermuda do Cássio BCR e a camisa do CEP Raposas do Sul, camisa da torcida, porque ao vivo a gente falou que no primeiro momento que era o Jonathan. Aí a gente viu que não, que tinha sido a dona Isabel. Isso. E depois eu comuniquei você no privado que temos que dar uma olhada, ver se não foi o Lincoln. Eu vou dar uma olhada lá na live, você vai conferir depois o Mário vai conferir, para não acontecer isso agora nessa aqui, né?
Vamos ver, Mário Belo. Eu quero saber o seguinte. O professor Thiago, ele está na Comissão Técnica da Seleção Brasileira, ele esteve na Rio 2016. Eu quero saber quais foram as posições da modalidade de basquetebol em cadeira de roda na Paralimpíada Rio 2016. Tem que ser as duas. Tem que falar aí, legal. Quantas colocações, Mário? Masculina? Masculina e feminina. Tem a primeira a quinto. De primeira a quinto no masculino, de primeira a quinto. Não, foi de primeira a... São 10. Então vamos melhor diminuir, porque senão não tá valendo ainda, galera. Não, professor, peraí. Para o pessoal poder... Quem colocar ali a posição do Brasil... posição só do Brasil. Só do Brasil. Ó, veja, eu já não estava entendendo. Eu já ia fazer uma lista, ó. Estados Unidos primeiro, Holanda aqui, Grã-Bretanha. Não. Quem colocar ali as posições da... Que lugar ficou o Brasil? Brasil no feminino e no masculino. Perfeito. Respondendo Leva a camiseta. Leva a camiseta. Então tá feito. Tá valendo já agora. Beleza, tá Qual a colocação do Brasil que o Thiago falou aqui? E masculino. depois eu reforcei e falei a do feminino. E qual a colocação do feminino na Paralimpíada Rio 2016? Leva a camisa. Essa camisa, né, professor? Da UX. Conheço lá, uma estrutura maravilhosa. Também pergunta, desculpa, professor, a resposta tem que ser uma só, no mesmo quadrinho. Ivair. Vamos olhar, Ivair. O Pedro, olha lá. O Pedro colocou. Olha lá, o Pedro. Aqui, no meu entendimento aqui, pronto, aqui, ó. O Pedro colocou a resposta completa. Colocou duas respostas ali. Não sei se está certo, mas colocou duas respostas ali. Eu vou perguntar para a Bia que esteve lá. Bia, minha amiga da Federação de Basquete Adaptado do Rio de Janeiro. O Pedro Vitor acertou a resposta? Vamos ver se ela responde. A Bia estava ligadinha até agora há pouco aí. Eu sou bom nisso aí, hein? A sorte de vocês é que eu não estou participando. Lembra? Quando o Mário Belo falava, fica esperto, vai ter prêmio relâmpago, eu ficava assim, com o dedo... Eu e a professora Cris. Como diz, tem um delay. Eu e a professora Cris, nessa aí, nós ficamos ali, ó. E aí, meu irmão, fez a pergunta e eu... Segura aí, professor, a camisa aí. A Bia, não sei se caiu uma conexão dela, mas eu vou responder aqui. O Kleber já me ajudou. 5º lugar no masculino. Lá, a Bia já mandou, a Bia trabalhou lá. Ela esteve lá. Pedro, parabéns, amigo. Pedro Vitor aqui da DD. Da DD, aqui, ó, o programa da DD com jovens. Já entrega aqui, já. Ele é do Médico Wilson, Pedro. Um abraço aí, Pedro. Vem buscar sua camisa aí, Pedro. Vem aqui no BCR Brasil buscar. Bia, obrigado aí. Mais tarde tem mais jogos aí, né? E o Pedro não precisa nem procurar muito, porque onde tem BCR, o BCR Brasil tá lá. É verdade, então, meu amigo Pedro. Quer saber onde tá a tua camiseta? É só vir aqui no CT Paralímpico, acompanhar algum dos jogos e vir receber teu prêmio aí. Pensou basquetebol em cadeira de roda? Pensou BCR Brasil? Pensou basquetebol em cadeira de rodas? Pensou BCR Brasil? Encerramos? Encerra, mas antes eu vou dar um presente aqui pra Bia. Vou virar aqui, ó. A final é sexta-feira às 11 horas. Vamos ver se a Bia conhece. Eu vou aproximar a câmera. Vamos ver se a Bia conhece esse moço que tá lá na frente do computador. Eu acho que ela não conhece não, hein? Será que a Bia conhece? A Bia, você não conhece ela pessoalmente, ela trabalha na Federação de Basquete Adaptado do Rio de Janeiro. Aliás, um trabalho espetacular, tendo transmissões profissionais da final e dos Jogos das Estrelas. Com o Ricardo como um dos árbitros principais. Como um dos árbitros. Não, ele ajudou lá profissionalmente a comandar a arbitragem carioca. Beleza? Vamos embora, senão a gente não consegue almoçar. Pensou o basquetebol em cadeira de roda? Pensou o BCR Brasil? Depois a amiga Bia vai responder aqui, hein?